Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Sobre toda a igreja. Quero pedir os irmãos para abrir comigo em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós leremos um único verso, teremos uma rápida palavra de oração e vamos para a exposição dessa noite. Enquanto você abre, eu queria registrar aqui a minha profunda alegria e gratidão de estar mais uma vez na presença de Deus e dos irmãos, juntamente com isso. Nós carregamos conosco o abraço da Igreja Batista do Novo Riacho, tanto da pessoa do pastor Natan, que é o nosso pastor presidente, como também da pessoa de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, mas que estão lá em Contagem, na saída ali prometido. Hoje, o mês de fevereiro, para mim, é um mês muito significativo. O mês de fevereiro, aprove a Deus a me dar mesmo o mês de fevereiro como sendo uma pulsão de amores. Geralmente, o mês de fevereiro é significativo porque pessoas que são significativas fazem aniversário em fevereiro. O Eduardo, uma delas, eu tenho já há 20 anos, a gente comemora o seu aniversário. Também faço aniversário, dia 22 de fevereiro. Minha mãe faz aniversário hoje. Alguns membros da minha igreja. Meu sogro faz aniversário dia 12 de fevereiro. Mas também confesso que o melhor dos meses não é esse. O melhor dos meses, obrigatoriamente, tem que ser dezembro, por duas razões. Se fevereiro é a pulsão de amores que tem profundos, dezembro é o amor dos amores, porque primeiro de dezembro comemoramos, trazemos em memória o nascimento do nosso Senhor e Salvador e comemora o aniversário da minha esposa. Então dezembro é melhor, né? Mas fevereiro é significativo. E hoje, muito provavelmente, estaria sendo celebrado na nossa congregação alguma coisa, algum tipo de celebração que envolvesse tanto meu sogro, quanto o seu aniversário, também quanto o meu. Mas para mim, conversando com a igreja, eu achei por bem atender esse chamado de vir e expor a palavra de Deus. Hoje eu estive com minha mãe, celebrando com ela o seu aniversário, mas também tenho o privilégio de encerrar esse dia de domingo na presença de Deus, celebrando a Cristo, celebrando a igreja de Cristo, celebrando a vida do meu amado irmão, padrinho meu de casamento, e a sua vida. E louvo a Deus por isso. Então registro aqui o nosso carinho, o nosso privilégio e a honra que sinto de estar na presença dos irmãos, por mais uma vez ter o privilégio de servir sua exposição da palavra. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Como disse, leremos. Você pode ficar à vontade na maneira que você está, mas com reverência diante do Senhor. Teremos essa leitura e logo em seguida uma palavra de declaração e vamos para a exposição da noite. 2 Pedro 1,3 diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sua bem. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nessa noite, gratos pela tua misericórdia e bondade que nos alcançou, um favor a nós dispensado antes mesmo da fundação do mundo. Nos achegamos pela graça à tua presença, porque o teu amor que nos alcança é também o amor que nos impulsiona à tua presença. Amor esse que primeiro esteve na pessoa de Cristo Jesus, na sua paixão, uma via dolorosa. E por meio do teu sacrifício e por meio das tuas dores, o seu amor também nos alcançou. E assim estamos aqui nessa noite, amados, lavados e remidos, e clamamos pela tua bondade e a tua misericórdia. Assim como foi orado, Senhor, em favor da minha vida, também oro em favor da tua igreja. Pedindo para que o Espírito Santo, que age por meio da palavra e por meio da exposição, também possa agir por meio do exame das Escrituras que o teu povo deve fazer. Que o povo possa, Senhor, ser levado pelo Espírito, cativos à vontade de Cristo, e tendo a sua mente a exaltar o teu nome por meio, Senhor, do exame da tua palavra, do culto à tua pessoa, que o teu povo possa ser nessa noite mais conformado ao Senhor, mas também possa ser apacentado
por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É o que nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante da realidade das Escrituras, aqui como Pedro nos demonstra, Pedro aqui ele tem uma incumbência muito pesada, que é de tratar como uma igreja que fundamentalmente está passando por uma pesada perseguição. Uma perseguição que, diga-se de passagem, como nos relata a história eclesiástica, realmente a carta que ela transita, ela gira em torno do ano 54 até o ano 62, alguma coisa nesse sentido. Como os irmãos bem sabem, essa carta é uma segunda. Pedro antes fala à igreja na primeira carta. E curiosamente, a primeira carta de Pedro, que não é a que temos em vista aqui, ela é uma exposição um pouco mais concisa, um pouco mais abrangente daquilo que Pedro faz de maneira mais concisa na sua segunda carta. Mas curiosamente, ambas as cartas tratam basicamente de um grande resumo da nossa espiritualidade, de um grande resumo da nossa vida cristã. Aqui Pedro, ele sintetiza para nós, na sua primeira e segunda carta, aquilo que seria as bases da fé cristã, o alicerce da nossa espiritualidade. Se você quiser ter um excelente resumo das Escrituras, leia 1 Pedro e a sua recapitulação em 2 Pedro. Pedro aqui trata de temas que são para nós muito comuns à fé evangélica. Mas é importante você ter em vista que o contexto dessa carta é um contexto de perseguição, de tribulação, de grande dificuldade. E por aquilo que o Robinho relata, e por aquilo que ouço no decorrer do culto, me parece ser bem conveniente para aquilo que a própria igreja passa nos dias de hoje. Não só esta, porque a minha igreja também labuta na fé, é uma igreja também que passa por grandes dificuldades. É uma igreja de um poder aquisitivo mais baixo, vivendo ali perto de áreas de risco, com gente serva e fiel como os irmãos que aqui estão, mas com as suas próprias dificuldades e as suas próprias limitações. E num contexto, num quadro como esse, um quadro onde nós temos Minas Gerais sendo vilipendiada por tantos açoites, estivemos nós lá na Igreja Batista do Riacho, tivemos o privilégio de estar lá com emissões e outras instituições, trabalhando ali com aquilo que aconteceu, essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, que nos demonstra de uma forma ou de outra, parece-nos que há um tipo de juízo sobre Minas Gerais. Nós não somos daqueles que acreditam no acaso, nem tampouco acreditamos que a vida ela se desdobra de maneira aleatória. Também tampouco acreditamos que o mal ele parte do próprio Deus soberano, gracioso e amoroso sobre todos os povos, de maneira como se o mal fosse proveniente dele, não. Mas confessantes e professantes numa fé reformada, somos obrigados a dizer que graça, misericórdia e bondade está diante do nosso Deus e parte dele, mas também juízo, justiça e soberania. Então cremos, e Raymond Niebuhr, que é um dos neo-ortodoxos que está no meu campo de visão, nos meus estudos, ele diz acerca de uma tendência que temos é analisar a vida como se o juízo tivesse vindo sobre nós quando passamos por momentos de grande dificuldade. Mas ainda que Niebuhr tivesse certo ao dizer tal coisa, eu também sou obrigado a dizer que essas coisas que têm acontecido com Minas Gerais estão debaixo da mão de nosso Deus. E por conta disso eu sou também obrigado a dizer, irmãos, que a situação a qual vocês passam, ela não está desapercebida do nosso Senhor. O nosso Senhor não está apático no trono distante de nós, não. Ele se faz presente, poderosamente presente pelo seu Espírito Santo, que habita a igreja, que nos conduz em triunfo e glória na presença do nosso Cristo redivivo, e que este Cristo redivivo, que é soberano sobre povos e nações, é o Senhor da igreja e nos conduz nesse caminho. Então os irmãos não estão desassistidos. Há, nesse exato momento, nos relata o texto bíblico, o sumo sacerdote à destra do Pai, colocando diante do Pai a minha, a sua vida e a vida da missionária. Essa é a promessa. E é isso que Pedro começa a dizer. Eu chamo seus olhos aqui ao primeiro verso. Iremos do verso 1 ao 12, se o tempo me permitir. 2 Pedro 2, Pedro, diante de um quadro como esse, de perseguição,
os primeiros bolsões de perseguição começam a surgirem naquilo que Pedro chama na sua primeira carta da Grande Babilônia, ou a Babilônia, que é um codinome para Roma. Roma começa os seus primeiros movimentos de perseguição à cristandade aqui. Pedro está inserido nisso. Pedro então vê a necessidade de escrever aos crentes espalhados por toda a Babilônia, por Roma, para poder dar-lhes não somente uma palavra que pudesse apacentá-los, uma palavra pastoral, mas também para que Pedro pudesse, por meio da realidade que viviam, suscitar no coração dessa igreja aquilo que seria os fundamentos, os rudimentos e a base da fé pela qual eles poderiam viver. Porque o caso dessa igreja, ou da igreja espalhada por Babilônia, era sintomática, porque não só havia perseguição por um lado, como por outro lado, tínhamos aquilo que também é frequente nas Escrituras, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, que é a maldita presença de falsos profetas, falsos mestres e falsos ensinos dentro da igreja. E se há algo, irmãos, que a Reforma Protestante já nos deixou bem claro, é que uma igreja que possua problemas, mas mantenha essa doutrina, é uma igreja capaz de sofrer reforma, renovo e transformação. Mas uma igreja que perde de vista a doutrina, ela perde tudo. Ela pode ter forma, ela pode ter estrutura, mas se ela perde a raiz, ela se perde. Ela mantém a casca, mas apodrece com o tempo. E Pedro tem essa preocupação. E Pedro então começa a sua carta dando aquilo que todo bom apóstolo e todo bom profeta autorizado de Deus precisa fazer. Verso 1 nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, aos que conosco alcançam fé igualmente preciosa por meio da justiça de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui, ele começa a sua narrativa, dando não somente as suas credenciais, mas ele começa a sua narrativa, apontando para a igreja. Afinal de contas, quem é este que vos falava? Ao Pedro dizer ser ele apóstolo, Pedro também infere aqui que a palavra que ele está para lançar sobre o povo em perseguição e sofrimento é uma palavra apostólica, ou seja, é uma palavra autoritativa, é uma palavra que parte do próprio Cristo para aquela igreja. E meus amados irmãos, sejamos reformados. Quando abrimos as Escrituras e lemos a palavra de Deus e assim expomos, temos a fiel confiança, ou a firme confiança de dizer: assim diz o Senhor. Assim como o seu pastor, o nosso pastor, orou aqui nessa noite, nós queremos que a palavra de Deus anunciada para nós é verdadeira revelação de Deus, é palavra genuína da parte do Senhor, é de fato verbo falado e dramatizado no culto. Nós dramatizamos o verbo, nós dramatizamos a vida e nós dramatizamos a nossa salvação em todos os atos do culto, como falado e ensinado pelo seu pastor. E a palavra aqui falada, ela não é um mero conselho e nem tampouco um mero aviso, não. Ela é a palavra viva que parte das Escrituras do coração de um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então é a palavra viva, e é nessa condição que o próprio Pedro se dirige à congregação. Ele fala em nome de Cristo, é isso que apóstolo significa. E se ele fala da condição de apóstolo de Cristo, quem fala por meio da palavra de Pedro é Cristo. E é Cristo que nos fala nessa noite, pela sua palavra. E aqui ele diz, assim diz Pedro, né? Ele não só é servo de Cristo, mas também ele diz: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não dirige a sua palavra a gente perdida, ele não dirige a palavra a gente estranha à aliança, não. Ao afirmar que este povo, a quem ele se dirige a palavra, é um povo que igualmente a ele. E se tivéssemos lido ou pregado aqui nesse culto 1 Pedro 2,9 seria muito significativa, porque lá Pedro diz que é a igreja, esta igreja a quem ele está se dirigindo a palavra, ela não é outra coisa senão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz.
momentos de crise e limitação, ou momentos de grande perseguição ou dificuldade, é justamente a perda. Nós perdemos de vista a realidade de quem nós somos nele. E mais do que isso só faz sentido falar quem nós somos nele se nós temos em vista algo que é muito mais superior do que isso. Quem ele é. Quem ele é. Cristo, ele é tudo. Cristo é o que precisamos, não só para essa vida, como para a próxima. Cristo é de fato o sustentáculo da existência humana. Cristo é a razão de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Cristo é a base, o princípio, o meio e o fim da existência de tudo isso que temos, vivemos e somos. É isso que Paulo reitera, ele reitera isso lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Nele está depositado todo o saber e conhecimento, e ele é a manifestação plena da glória de Deus. Nele habita a plenitude da divindade. E nós fomos transplantados de um reino de trevas para o reino do Filho do amor. Estamos alicerçados, meus irmãos, em Cristo, que nos chama, não de qualquer maneira, mas nos chama de maneira piedosa, mediante a sua paixão, que tem forma de cruz. E nós não podemos nos esquecer disso, assim também como Pedro afirma a esse povo: não se esqueçam que nós estamos aliançados com esse Deus. Ainda que passemos por essa estrutura maligna e devassa que está presente na ordem criacional presente, que é manchada por maldade, que é manchada por perversidade, que é manchada por várias cadeias de maledicência, que toca por Brumadinho, que toca Belo Horizonte, que toca a Contagem, aonde eu estou, que toca inclusive o Buritis, o Estoril, que passa sobre nós, lá na Igreja Batista do Novo Riacho, que passa sobre a Igreja Missional, ainda que estejamos debaixo de um estado de sítio, como é esse que eu suspeito que estejamos em Minas Gerais, ainda assim, somos dele, e ele é nosso, ainda assim. Mas a grande questão é que isso tem implicações, e é disso que eu venho falar nessa noite. Verso 2, ele já, depois de dar a sua introdução, ou a sua marca introdutória, verso 2 ele nos diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou do nosso Senhor Cristo. Mas essas duas palavras, graça e paz, elas são muito significativas. O estar em estado de aliança, que aqui é expresso no texto como conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É assim que ele diz que nós estamos aliançados com Deus. Instaura em nós, no nosso meio, um período que é um período agora não mais de desavença. Afinal de contas, o nosso grande problema, meus amados irmãos e irmãs, não é com o diabo. Nosso grande problema não é com as trevas. O nosso grande problema não é necessariamente com esse mundo em perdição. Mas o nosso grande problema foi, no passado, o fato de que tínhamos como inimigo Deus. Éramos inimigos dele. Zombadores da cruz, éramos pessoas perdidas. Não nascemos salvos, nascemos num estado de perdição. Mas quando Cristo, ele é derramado em nós, e os efeitos da sua justificação nos alcançam pela graça e pela graça somente, o que acontece conosco é que estamos de fato em paz com Deus. Eu digo a você que você pode estar diante de um quadro dificílimo no financeiro, como é a questão da igreja de vocês. Mas o maior dos problemas sobre a vida de vocês e a minha já foi resolvido. É que hoje nós temos por Deus, nós temos em Deus uma relação profunda de filiação, de amizade e de graça. E meus amados, se Deus é por nós, por quê? Quem será contra nós? Pedro resgata isso sobre o imaginário dessa igreja. E tinha como inimigo não
um problema financeiro, mas tinha como inimigo Roma, a estrutura política, a estrutura sacerdotal religiosa e a estrutura social romana. Era isso tudo que estava contra essa igreja, que tinha tudo para não nascer, que tinha tudo para falecer no seu processo de nascimento. Mas aqui, Pedro lembra essa igreja que, se por um lado Roma era contrária à igreja de Cristo, por outro lado Cristo era o Senhor, Salvador e sustentador dessa igreja. E a relação dessa igreja com o seu Senhor era uma relação de graça, que era manifestado na paz, e que por estar no estado de aliança, que garantia essa união, deveria ser, e ele tem autoridade para poder proclamar que graça e paz seja multiplicado sobre essa igreja. Mas multiplicado como? Como que essa graça e paz é multiplicada? Ele novamente, se no primeiro momento ele menciona Cristo, novamente Pedro aqui, ele deita um estado de graça e de paz sobre a pessoa de Cristo Jesus e o conhecimento que temos dele. Mas novamente, usando aqui os recursos que temos para poder despertar no imaginário da igreja aquilo que a palavra nos diz, a pergunta que eu também vos faço é a seguinte: como? De que maneira temos esse conhecimento de Cristo? Ou como esse conhecimento deve ser evidenciado sobre uma igreja que, em tese, deveria estar crescendo em graça e paz? Ou como uma igreja que conhecendo Cristo Jesus, ela se multiplica, ou é multiplicada no seu meio em graça e paz? Pedro entra no verso 3. Eu chamo a sua atenção para o verso 3. Ele diz assim: seu divino poder de Cristo, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção do mundo que há no mundo por causa da cobiça. Olha o itinerário de Pedro. Pedro, diante de um estado de sítio, de perseguição, para dar um ânimo, e um ânimo esse que provém das Escrituras, imediatamente na abertura da sua carta, ele abre com a sua saudação, dizendo quem é, escreve, mas imediatamente ele levanta sobre os olhos da igreja o Cristo redimido, a justificação pela graça e a aliança que está instaurada entre esse povo perseguido e o próprio Deus. Ele faz isso. Ele lembra esse povo de que isso é uma realidade perene, não pode ser perdido. Depois de ter dito isso, ele diz que diante de uma relação como essa, uma relação que está assegurada na obra de Cristo e naquilo que ele fez por nós, o resultado dessa realidade é que, ainda que externamente haja um estado de sítio e perseguição, internamente essa igreja experimenta graça e paz multiplicada pelo conhecimento que tem vivo de Cristo, do seu amor e das suas obras. Logo depois de afirmar isso, de que esta igreja está diante de um Deus soberano, de que estar diante de um Deus soberano é estar no estado de aliança constante, garantido por Cristo Jesus, sua morte, crucificação e ressurreição, e logo em seguida, depois de ministrar graça e paz sobre a vida desta igreja, o que ele afirma é que esta igreja, ou sobre esta igreja, por conta do próprio poder de Deus, ela recebeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, também pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Piedade, irmãos, é disso que eu vim falar aqui nessa noite. A maior marca do povo de Deus, pelo que me parece, a maior marca de um povo que está aliançado com Deus, a maior evidência da sua conversão, a maior evidência que manifesta a realidade de que Cristo se faz presente no meio da igreja, uma das maiores provas cabais, que é testemunho para fora e para dentro de que Cristo está no meio, é uma vida em piedade, uma vida piedosa. A piedade, ela é prova
testemunhal de uma presença vigorosa e fulgurante de Deus no meio da igreja. Não como um mero conhecimento, gnose, uma ideia, não meramente como uma doutrina informativa que nos dá conhecimento de uma estrutura soterológica, que nos informa como a gente é salvo, de que maneira isso acontece. Não um conhecimento estruturado sobre cadeias sistemáticas, que nos informa a ordem de salvação, que nos informa os desdobramentos que se dá a partir da maneira como Deus nos salva. Não é meramente um conhecimento informacional, não é meramente uma sistematização lógica que informa para a gente como é que é o processo de salvação de Deus antes da fundação do mundo até a sua consumação na história. Não, tem isso também. Eu, como alguém que busca estudar, eu seria demagogo se dissesse que isso não era importante. Muito pelo contrário, é muito importante. Mas não é desse tipo de conhecimento que ele está falando aqui. E falar de piedade não é desse tipo de conhecimento. Falar de piedade, irmão, você falar a exemplo do verbo encarnado, a exemplo da palavra de Deus que se encarna e habita no nosso meio. Piedade é salvação encarnada. É salvação em movimento. É salvação que se expressa de maneira viva no nosso contexto humano, em que nos itinerários da vida demonstram e revelam quem Cristo é, e revela que de fato Ele está no nosso meio, que somos conhecidos dEle e que Ele nos conhece. De maneira que a questão aqui não é se passamos ou não por tribulações ou dificuldades, não é se estamos no estado de sítio ou não é se essa coisa vai demorar demais ou se ela vai ser encurtada. A questão não é essa, a questão é se Cristo está no nosso meio e se o conhecemos. E por extensão, a pergunta que devemos fazer é: se o conhecemos e se Ele está no nosso meio, aonde está a nossa piedade? Somos piedosos? O texto sagrado nos diz, e Pedro afirma aquela igreja, que aquela igreja, se por um lado é faltosa de tudo, do ponto de vista da estrutura contemporânea, ela era faltosa de tempo, ela era faltosa de espaço, ela era faltosa até mesmo de liberdade, porque ela estava no estado de perseguição, ela era faltosa até mesmo de espaços para poder cultuar a Deus. A igreja muitas das vezes era itinerante nesse período, não havia tempo, não havia certeza de continuidade nos locais de culto, não havia inclusive certeza a partir desse período se aquele que estava cultuando a Deus no domingo, no chamado dia do Senhor, ele também lá estaria no domingo seguinte. A grande questão aqui é se somos piedosos ou não, porque perguntar isso é perguntar se Cristo está no nosso meio ou não, é perguntar se Cristo habita ricamente no nosso coração ou não. E é isso que importa para uma igreja que sofre, uma igreja que padece. Se Cristo se faz presente nesse meio, e se a presença de Cristo real e viva no meio daquela igreja, ela é vertida não em afirmações meramente lógicas, não em princípios abstratos, mas se o verbo encarnado também se encarna na vida da igreja, na medida em que essa igreja, tendo o verbo vivo em si, caminha de maneira apaixonada e piedosa. O texto diz que tudo que é necessário para a vida de piedade foi dada àquela igreja, assim também como a nós, diante da obra de Cristo justificadora e da graça que nos alcançou. Irmãos, nós éramos cruz, éramos pobres, éramos despidos da divindade. Não havia em nós, exceto uma imagem fraturada que fazia aí, diante dos nossos olhos, algum tipo de menção de quem Deus é. Éramos gente perdida, éramos gente cativa. Mas essa graça que nos alcançou, assim também como alcançou a igreja, sob o mando, ou sob o pastoreio de Pedro, esta igreja, ela é confirmada e reafirmada de que ela não estava nua e nem tampouco desamparada. Essa igreja estava revestida de Cristo Jesus. Estando revestida de Cristo Jesus pela graça justificadora, esta igreja manifestava essa realidade de que maneira? Em piedade. Em piedade.
O que é piedade, meus irmãos? O que é piedade? Piedade, e eu tento trabalhar isso na pastoral que está nas suas mãos. Piedade, de maneira simples, depois leia a pastoral e me diga o que você achou. Eu tento trabalhar de maneira mais profunda que você. Mas de maneira bem simples, piedade poderia ser resumida como Deus em nós. O Deus que estando em nós se revela. Piedade é Deus revelado no povo, que foi salvo por revelação. Piedade é a encarnação de uma salvação que é viva e que se desdobra na vida, a imagem do seu Senhor. Piedade é o desdobramento da imagem e semelhança de Deus, recuperada na imagem e semelhança do Filho de Deus. E o piedoso, a piedosa, é aquele que segue no itinerário da vida, no mesmo caminho doloroso e dificultoso do nosso Mestre. É aquele que toma sobre si, é aquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, conformado a quem Cristo é. E é isso que Paulo diz, é isso que Pedro diz aqui, mas também é isso que Paulo diz. O Novo Testamento tem dois pulmões, um pedrino e um paulino. As principais estruturas de doutrina que temos aqui é de fruto de teologia de Paulo e de Pedro. E é curioso você perceber que Paulo e Pedro, muito provavelmente, em consonância aqui com Paulo fala a mesma coisa para Timóteo. Ele diz assim, mas rejeita, falando para Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e incessantes, exercita-se, ou exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem promessa da vida presente e futura. Piedade, meus irmãos, é exercício de fé. Piedade é fé vigorosa em operação. Piedade é a manifestação encarnada de uma igreja que tem um amor, que nega-se a si mesmo, que tem uma fé que é operosa, que se desdobra em obras, e que assim o faz de maneira perseverante, porque tem esperança naquele por quem ela vive. E é isso que tem que ser trazido na nossa memória, quando nós estamos diante de um estado de sítio, como está também a igreja naquele período em Roma. É diante de realidades duras e dificultosas que precisamos ser lembrados, afinal de contas, como muito bem falou o nosso pastor nessa noite, que culto é drama, é dramatização, culto é narrativa. Nós cultuamos a Deus porque por meio do culto, enquanto meio de graça, nos informa de fato qual que é a nossa origem, qual que é o processo da nossa vida e para onde nós estamos indo. Pedro aqui ensina, ou tenta ensinar essa igreja, que a estrutura de vida desse povo não é a estrutura temporal como eles estavam passando sob Roma. Não. Assim também não é o destino e a razão da sua existência, não está circunscrito às dificuldades que eu e você temos aqui agora, não. Mas a nossa vida está toda modelada e moldada na história do Filho de Deus. Toda ela. Nós estamos assegurados nele e naquilo que ele fez. E quando nós estamos diante de um culto como esse, e nós temos momentos de exaltação a Deus, quando temos momentos de contrição, quando proclamamos a Deus o nosso quebrantamento, confessão dos nossos pecados, quando Ele nos perdoa na anunciação da Sua palavra, quando Cristo é centralizado no culto, na exposição, quando Deus nos perdoa e quando Deus pela Sua palavra proclama graça, misericórdia e um destino, Ele conserta a nossa maneira de enxergar as coisas e Ele conserta justamente os nossos corações. A nossa vida, meus irmãos, ela tem que ser determinada pelo domingo, para que de segunda a sábado possa estar em conformidade com o domingo. Porque no domingo nós somos recobrados
de fato, no porquê que a gente vive de segunda a sábado. É no domingo que é o domingo que cerca, organiza toda a nossa semana. O domingo é a antecipação do Shabat. É no domingo que a gente clama, dá em nós hoje o pão de sábado. É isso que está lá na oração do Pai Nosso que nós cantamos. A nossa tradução, infelizmente, não é muito boa. Mas Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando você vai ler o texto original, que o pão de sábado venha hoje e nos sustente agora. Que a lógica do reino seja operante em nós, não no reino, mas no reino que já e ainda não. Então precisa ser operante agora. E aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, nesse reino que já e ainda não, eles manifestam por fé, que já estão lá. De que maneira? Pedro diz: em piedade. A piedade é a prova cabal de que a nossa vida já está assegurada nesse reino que não tem fim. E que os nossos corações já estão modelados à imagem daquele que é o soberano, não somente dessas nações que aqui estão, mas também o nosso coração está modelado a este que é soberano sobre todas as ervas. E é assim que anda o crente, não em ansiosidade, não em perdição, mas em piedade, manifestando o seu amor àquele que também o amou. E aí ele continua dizendo, ele diz no verso 4, pelas quais ele nos deu preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas nos tornemos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. A promessa que ele nos dá aqui é que aquilo que Cristo fez por nós, nos capacitando para uma vida piedosa, criou um divisor de águas. Ele operou em nós de maneira positiva, ou de um termo positivo e de um negativo. Positivamente, aquilo que Ele nos deu tem nos conformado à natureza divina. Viver em piedade é caminhar pelo caminho do nosso Cristo. Porque Cristo também está redivivo em nós. Cristo também está ressuscitado em nós. Não confessamos a ressurreição de Cristo como uma alegoria, jamais. Confessamos a ressurreição de Cristo como um fato consumado na história. Mas também confessamos o efeito da sua ressurreição pelo Espírito Santo que age na igreja. E de que maneira o Espírito Santo age na igreja? Age na igreja diante do Cristo ressurreto, também nos colocando como ressuscitados. E como anda o ressuscitado, meus irmãos, se não de maneira piedosa? Como anda o ressuscitado, se não a imagem daquele que superou e venceu a morte? Mas esse é o lado positivo do fato de sermos de Cristo e Cristo ser nosso. Há um outro lado que eu chamo aqui de um lado cuja perspectiva é negativa, não porque é ruim, mas porque se é positiva, nos ligando a Cristo e nos transformando na imagem do Filho dele. A vida do piedoso que está ligado ao seu Cristo também opera de uma outra forma que nos separa, e ele diz isso no texto, nos afasta da corrupção que está nesse mundo. O piedoso é aquele que pela obra da santificação, ele trabalha a sua vida de maneira tal a mortificar a carne, a viver em desassociação com a lógica, a mentalidade, a maneira de ser do mundo. Nessas duas esferas nós manifestamos o fato de que Cristo está no nosso meio. Lá na minha igreja, eventualmente, a gente precisa tocar em alguns aspectos que são muito importantes. Nós temos lá 8 anos, estamos caminhando para 9 anos de existência. Nunca pregamos especificamente sobre dízimo e oferta. Mas esse ano para nós é um ano onde nós estamos tentando suscitar as disciplinas espirituais, que são desdobramentos de uma doutrina cara reformada, que chamamos meio de graça. E uma das coisas que precisamos trabalhar na nossa igreja, assim cremos, é justamente a nossa relação com a hospitalidade e com a mordomia, o trato para com os recursos que Deus nos dá, não só financeiros, mas dentro dos 3 pontos que o nosso pastor levantou aqui nessa noite. Nós podemos
podemos perguntar, meu irmão e minha irmã, de forma muito simples, se a piedade é operosa no nosso meio, ou se de fato estamos sofrendo o processo de santificação de maneira muito mais simples e menos sistemática, ou menos erudita, com simples perguntas. Como se a nossa vida, ela tem sido de fato uma vida em dedicação a Deus e a sua obra. Se as nossas finanças têm sido levantadas para a sustentação justa do lar e a sustentação justa da casa de oração, como essa. Nós podemos pensar em piedade de maneira simples. Se de fato a nossa vida, dentro de um matrimônio, dentro do casamento, tem sido uma vida onde o homem tem por meta e tem por objetivo o encarnar a história, a maior história de amor que já temos sobre a face dessa terra e que vai ter por toda a eternidade, que é a história de amor entre Cristo e a igreja. Se de fato dentro de um casamento o homem tem sido piedoso a ponto de derramar a sua vida em favor da sua esposa, e se a esposa tem nesse drama matrimonial, tem se sujeitado ao seu marido, amando-o em sujeição. Podemos pensar a piedade de maneira prática sobre a vida da filiação de pais e filhos. Se filhos têm sido piedosos, se sujeitando à autoridade paterna e materna. Piedade é fé operosa, é salvação encarnada. E Pedro nos diz aqui que uma vez tendo sido salvos, nós somos separados do mundo, ou separados da lógica mundana, e somos conformados à imagem do Filho de Deus, de maneira tal que agora a vida que vivemos no corpo, não vivemos para si, mas para quem? Por quem? Ou por nós, morreu e ressuscitou. E Pedro diz isso a essa igreja, assim também como Paulo diz isso a Timóteo, ensina isso à igreja. Porque fazendo isso, a igreja de fato experimentará graça multiplicada e paz continuada, ainda que esteja no estado de sítio, ainda que esteja sob perseguição, ainda que esteja sob dificuldades. Pedro prossegue aqui no nosso meio, se não por meio da piedade. Mas também perguntamos de que maneira a piedade se faz visível e atuante no meio de nós, sendo a piedade fé operosa, amor abnegado e esperança perseverante. Pedro nos diz, afinal de contas, como que é a vida do piedoso. Eu chamo a sua atenção para o verso 5 até o verso 9. Ele diz assim: por isso mesmo, sendo piedosos, empregando todo o vosso esforço, diligência, disciplina, compromisso, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio conhecimento, perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Quem são os piedosos, senão aqueles que são virtuosos? Virtude, meus irmãos e minhas irmãs. Pedro diz aqui que o pau pode estar quebrando do lado de fora da igreja. E eventualmente na primeira carta ele vai dizer que o pau também quebra dentro, porque é o juízo primário de Deus que começa dentro da casa para fazer separação entre quem é dele e quem não é. Então eventualmente há crises internas na congregação. Isso pode acontecer, diz Pedro na sua primeira carta, como sendo um fogo vindo dos céus da parte de Deus para fazer separação entre quem é dele e quem não é dentro do arraial dele. Mas a grande questão é justamente dentre aqueles que são salvos e estão sendo santificados, é se há piedade no nosso meio. Se Cristo se faz presente, então isso significa que nós estamos crescendo em graça e conhecimento. E crescer em graça e conhecimento é crescer em piedade. Crescer em piedade é manifestar virtude. E ele lista alguns aqui. Uma igreja que conhece a Cristo é uma igreja piedosa, que manifesta a sua piedade em virtude. Virtude é o contrário de vício. Precisamos, irmãos, ser diligentes com as virtudes e as disciplinas. Precisamos ser comprometidos com a
oração. Precisamos ser povo de oração, precisamos ser povo de palavra, precisamos ser povo honrado, povo que empenha a palavra em tudo. Precisamos ser um povo que pega os recursos que tem e trata de maneira hospitaleira. Precisamos considerar o outro maior do que nós mesmos. Precisamos nos empenhar em olhar para aquilo que é do outro mais do que é nosso. Virtudes que o Espírito Santo forma em nós, que é um trabalho de santificação, que faz com que a gente tenha uma identidade, um código de ética, que Minas Gerais não pode ter, o brasileiro não pode ter, mas o crente pode ter. Um código de ética que está todo pautado na vida do próprio Cristo, do Verbo encarnado, que pela sua paixão e amor nos alcançou. Então podemos ser, pelo poder de Deus, pessoas que não só dizendo amar a Deus, manifesta esse amor na sua piedade, no seu compromisso virtuoso de uns para com os outros. E é isso que Pedro diz, que essas coisas precisam estar crescendo. E ele continua, ele diz, verso 8: pois, se essas coisas existirem e aumentarem entre vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amei a palavra do nosso pastor ao dizer que precisamos ser comprometidos, precisamos de trabalho, precisamos nos empenhar e nos verter, porque o ocioso, aquele que está em ostracismo, o preguiçoso, é alguém que não está na virtude, está no vício. Ele não está na piedade, por conseguinte na santificação, muito pelo contrário, ele está na caminhada de carnalidade. E Pedro aqui chama a atenção da igreja: olha, Deus em Cristo já dispensou tudo que é necessário para que vocês sejam virtuosos e cresçam na graça que nós. E ele completa: pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ansiosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de Cristo, pois aquele em que essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais confirmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, estáis sempre pronto para vos lembrar dessas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que está convosco. Pedro nos afirma aqui. Pedro conclui a sua fala dizendo o seguinte: se essas coisas estão presentes e crescendo, nós estamos cada vez mais sendo conformados à verdade do Filho de Deus, e cada vez mais se torna evidente, tanto para a igreja quanto para fora, de que esta igreja, a exemplo do caso petrino, é uma igreja que pertence a Cristo Jesus, que conhece o Senhor, da qual o Senhor se faz presente, o Espírito é operoso, é uma igreja que está em aliança com Deus, que manifesta a sua aliança em piedade e santificação. E diante de uma realidade como essa, o que Pedro afirma é que, por mais que externamente pareça que as coisas estão nos empurrando para fora de Deus, muito pelo contrário, uma igreja que cresce piedosamente, ela testifica justamente a sua identidade de alguém que já está caminhando rumo à sua entrada no reino dos céus. E essa entrada é manifestada por virtude e piedade, encarnada num amor que nega-se a si mesmo, numa fé que é operosa, numa esperança que nos leva a perseverar, a ser contínuos. Por que eu digo isso? E aí eu conecto com a minha pastoral. A minha pastoral, ela tenta colocar para o fato, eu tentei explicar aquilo que seria um homem piedoso. Um homem, a exemplo da doutrina que está em Pedro e em Paulo, que encarna essa realidade. E eu acredito que você sabe disso, e eu também posso afirmar, e digo isso em culto, ou seja, eu estou diante de Deus como os irmãos também estão. O verdadeiro crente, o verdadeiro homem de Deus é aquele que é um homem piedoso. É um homem que de fato tem em si as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo não podem ser outras senão um compromisso de piedade e de paixão para com o nosso Senhor.
Eu fico muito feliz, em 20 anos de conhecimento de quem o Eduardo é, de dizer publicamente de que ele é um homem como esse. E o pai dele está ali no canto, não pode me deixar mentir, e o irmão dele está do lado. É um homem que me demonstrou, eu tenho 10 anos de pastoreio, é um homem que me demonstrou na amizade o que é ser homem, o que é ser ministro e o que é ser um servo. É um homem que tem e carrega consigo a realidade de ser todo o coração. E sendo todo o coração, é todo o coração ferido e marcado pela própria palavra de Deus, que nos penetra a alma e nos transforma a imagem do Filho de Deus. Então, em tudo e publicamente, eu posso dizer que na piedade do Eduardo, eu vejo o Verbo encarnado. Na piedade e na vida piedosa dele e da sua esposa, eu vejo o Cristo da igreja. Com todas as suas limitações, mas eu vejo. Isso é motivo de honra para ele missionário. Porque não está só lá. Eu tenho um pouco tempo que eu conheço o Fabinho, mas no pouco tempo que eu conheço, eu também vejo essa realidade. Um homem que é todo coração. E sendo todo coração, é todo marcado pela palavra que nos craveja a alma e nos fere no amor de Cristo Jesus e nos molda a imagem do Filho. E sendo assim, nos transforma em gente piedosa. Então os irmãos têm 2 homens piedosos aqui. E a chamada da palavra de Deus para nós é: irmãos, diante das situações de calamidade, de perseguição, lembre-se, somos povo da aliança, estamos em aliança com Deus. Cristo é o sustentáculo da nossa justificação, pela graça e a graça somente nos alcança, e tendo nos alcançado, nos conforma à imagem do Filho de Deus. E ser conformado à imagem do Filho de Deus é ser partícipe da sua divindade. Ser partícipe da sua divindade não significa se tornar Deus, mas ser moldados a Ele. Ser moldados à imagem do Filho de Deus é ter os recursos necessários para ser gente piedosa, que cresce em santificação, se apartando do mundo. E se apartando do mundo e crescendo em santificação é gente que se verte do mundo em virtude. E se vertendo em virtude, testemunha que Cristo está vivo, não só à destra de Deus Pai, mas Cristo também se faz presente pelo Espírito, que nos santifica e nos leva a estar na presença desse Deus. Então, meus irmãos, continue sendo piedosos, porque o Senhor é conosco. Diante do estado de sítio que passamos, saiba que tudo aquilo que é necessário para a nossa vida de fé já nos foi dado por Cristo Jesus. Assim, que graça e paz seja multiplicado sobre o seu coração. Amém. Que você descanse nesse. Que Deus te abençoe. Amém.